Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai comentar uma fala do Felipe Neto que ele fez ontem, que saiu ontem aqui, né, nas redes sociais. Eu vi no Instagram, num vídeo da CNN, e o Felipe Neto comentando sobre a questão das redes sociais, né, sobre a questão das mentiras e sobre a disseminação de mentiras e o quanto que isso é pautado basicamente pelo lucro, né? Essa é a grande questão que ele coloca lá na fala dele, né? Ele estava num fórum da Unesco fazendo esse tipo de esse comentário e tal, falando sobre esse tipo de coisa, né? E fez essa crítica, né, às redes sociais e notadamente ali ao YouTube, enfim, mas a outras também, a outras redes, ao Facebook, ao Twitter. Então nós vamos falar de dois aspectos importantes aqui da fala dele, tá? E aí já cito logo um trecho aqui do que ele fala, porque ele começa falando das mentiras, né? Que as mentiras acabam servindo, né, para sustentar aquilo que a gente costuma chamar de bolhas, né, de informação, que é o que, né? São os algoritmos. E os algoritmos e as palavras-chave vão sustentando ali um tipo de repetição sistemático na vida daquela pessoa, e a pessoa não entra em contato com nenhum debate, né, com nenhuma dialética efetiva, né, para poder tentar entrar em contato com outras versões, com outras visões de mundo, né? Quando isso é feito de forma civilizada, isso muitas vezes pode gerar, encaminhamentos positivos, né? E aí ele fala inclusive que ele chegou a utilizar essa coisa do algoritmo e das palavras-chave para poder, enfim, ampliar ali os horizontes dos vídeos dele, e que depois ele começou a fazer o contraponto a isso. Felipe Neto é um cara que tem feito aí uma série de vídeos para questionar as fake news, para ponderar aí esses excessos das fake news, e isso é muito louvável, né? E sem atacar a vida de ninguém, né? Um cara que faz ali o trabalho dele sem atacar a vida privada dos outros. Isso é muito importante, muito digno, né? E vale a pena a gente ressaltar isso aqui, né? Porque essa questão de internet tem esses detalhes, né? E a gente vai falar um pouco disso também no vídeo de hoje, tá? E aí tem uma fala dele aqui que eu vou destacar para a gente poder fazer alguns comentários e passar algumas dicas literárias aqui também, tá? Ele diz o seguinte: realmente temos que perguntar para essas empresas, né, ou seja, né, YouTube, Facebook, Twitter e tal, temos que perguntar para essas empresas o que estão fazendo e como podem dormir à noite. Como podem dizer que estão preocupados com direitos humanos quando vocês usam a radicalização para lucro? Isso não pode continuar. Precisamos combater a radicalização pelo lucro. Então é interessante comentar isso, né, porque ele fala, né, como vocês podem dizer que estão preocupados com direitos humanos quando vocês usam a radicalização para o lucro. A gente passou a ter, a partir da década de 80 para cá, especialmente, né, uma espécie de movimento das grandes empresas de tentarem transformar a busca por melhorias sociais em um aspecto otimizado para o lucro, né? Então, acontecem as discussões sociais sobre os excessos do capitalismo, né? Então, o meio ambiente, por exemplo, é uma dessas questões que sempre surge, né? E o que as empresas costumam fazer? Costumam pegar essas movimentações sociais e tentar transformar isso num material, num capital, né, social para a empresa. Ou seja, né, cria-se uma campanha de marketing para poder vincular o nome da empresa ao verde, à defesa do meio ambiente, e aí a empresa dá uma contribuição para a ONG, para o Greenpeace, para o WWF, enfim, se articula com questões ali ligadas, né, à proteção, né, do meio ambiente e tudo mais. Só que os mecanismos efetivos de implantação dessas mudanças que vão alterar o comportamento da empresa no que diz respeito à proteção do meio ambiente, a cuidados, né, com a população, etc., jamais vem da própria empresa. Jamais, né? Isso vem sempre da política. Sempre.
São os políticos que se movimentam, geralmente os políticos progressistas, aqueles que têm uma perspectiva ali, né, que não é voltada só para o lucro, e entram para poder fazer, para transformar, na verdade, essas demandas e essas necessidades públicas, que muitas vezes a população às vezes nem conhece, né, em medidas que controlem a ânsia por dinheiro, por lucro das empresas. Então você tem vários exemplos. A gente teve no governo o governo Bolsonaro, que é um governo radicalmente pró-empresários, foi, né, um governo Paulo Guedes, que é um capachim do mercado financeiro. Eles liberaram geral os agrotóxicos, por exemplo, né? E aí vários agrotóxicos que estavam sendo utilizados aqui no Brasil de forma completamente descontrolada, são agrotóxicos proibidos em países do primeiro mundo, em países desenvolvidos, né? E por que isso acontece? Porque a empresa em si está visando 90%, para não ser aqui injusto, 90% das empresas só pensam em dinheiro, só pensam em lucro, né? E aí o sujeito olha aí uma oportunidade, esse agrotóxico aqui vai me dar um lucro de tanto aqui né, porque aí eu vou poder manter o produto mais tempo ali, eu vou poder, enfim, controlar a praga de tal forma. Mas isso aí vai gerar um câncer nas pessoas. Isso aí daqui a 20 anos é que vão descobrir, e aí até lá eu ganhei muito dinheiro e que se dane, entendeu? E é assim que funciona. Então, se não entra o Estado e a sociedade civil para poder debater essas questões, né, você acaba que o sujeito prejudica a vida das pessoas e ganha muito dinheiro com aquilo, né? Então não dá para esperar de maneira ingênua que o mercado, como é a visão do laissez-faire, que o mercado resolva por si só essas contradições, esses problemas, né, essas questões, né? E aí, pessoal, continuando então, né, o Felipe Neto continua a fala dele, diz o seguinte: isso não pode continuar, precisamos combater a radicalização pelo lucro. E a gente combate a radicalização pelo lucro com reflexão, com debate, né, colocando ideias aqui que possam ajudar as pessoas a pensar, né? Eu já começo aqui falando rapidamente sobre essa questão das bolhas com as dicas, né? Repito aqui essa dica da Lúcia Santaella, A Pós-Verdade é Verdadeira ou Falsa, tá? É um livro sobre fake news, sobre pós-verdade, sobre as bolhas de informação. É muito interessante porque ela ajuda a pensar essa questão que o Felipe Neto está apontando nessa fala dele, né? Porque o que gera essas bolhas, né? Aquela pessoa que fica ali o tempo todo recebendo o mesmo tipo de informação, não se abre para nenhum debate e tudo mais, né? Sempre lembrando que essa abertura para o debate tem que ser civilizada, porque tem uns retardados aí que não entendem isso, entram no sistema do seu aparelho e ficam ali vomitando ressentimento, né? De maneira anti-civilizada, de maneira violenta, né? Mas enfim, o debate é importante para que a bolha não gere esse tipo de estupidificação das pessoas, né? E as fake news, que também geram muito dinheiro, né? Ele fala disso também, né? Quer dizer, as fake news são né, divulgadas e aí bombam, né, com essa coisa do algoritmo, e o YouTube, por exemplo, ele está ganhando muito dinheiro com isso. Quanto mais visualizações ele ganha, mais ele tem cliente para poder pagar para ele ali pela propaganda. E essas empresas que estão pagando também a propaganda para o YouTube não estão nem aí, né, em que tipo de vídeo a propaganda está sendo inserida. Essa autocrítica não existe no mercado, né? Assim, o cara é empresário e aí, olha só, YouTube, eu quero que você coloque, sei lá, 1000 inserções de 10 segundos aqui da minha empresa. O YouTube não vai chegar para o cara e dizer, olha só, tem uns conteúdos aqui que são meio, né, discutíveis aí, tem problema? Esse debate não existe, né? O sujeito fala, olha só, o que interessa é, né, visualizações. E aí, né, o sujeito está vendo ali um vídeo de um bolsonarista desse aí dizendo que o Lula é ladrão, que o Lula roubou, que o filho do Lula tem uma Ferrari, e tá ali, 1 milhão de visualizações, tem uma propagandinha da empresa tal, e eles estão ganhando dinheiro com isso, né? E não há nenhum tipo de contraponto, nenhum tipo de debate, né? E o Felipe Neto está levantando essa questão.
Para combater as bolhas e para combater essa posição estupidificada de ficar ali o tempo todo na mesma posição, né, sem exercitar a amplitude do raciocínio, deixo 2 dicas aqui. Por quê? Porque eu já fiz vídeos aqui falando sobre o que é a filosofia. A filosofia, dentre outras coisas, é um exercício de extensão de raciocínio, de extensão de visão de mundo e, ao mesmo tempo, de cortes, né, de fragmentos, ou seja, de fragmentação de uma tendência que essa extensão tem à homologia. Ou seja, né, a filosofia ela ensina para a gente que a gente tem que ir estendendo o raciocínio. Só que se você estende ad infinitum, você não para, né? E você tem que parar em determinado ponto para poder, inclusive, fazer uma curva ali, alterar o raciocínio ou alterar o tema que você está pesquisando, acrescentar, né, a partir de contato com outras perspectivas, você acrescentar elementos ali. Então, a partir disso, dessa questão de extensão e cortes críticos, né, eu deixo a dica aqui do Edgar Morin, tá? Introdução ao Pensamento Complexo, que eu ainda não acabei de ler, mas eu estou no finalzinho, né, lendo esse livro aqui, brilhante, do Morin. E esse livro aqui, muito interessante, do Jean Baudrillard, De um Fragmento ao Outro. É um livro muito pouco conhecido do Jean Baudrillard, mas é muito interessante, porque essa teoria do fragmento dele, que ele discute a questão da singularidade, essa questão, né, das transferências de situação intelectual, muito interessante que ele fala aqui, e ajuda, né? São 2 dicas aqui bacanas para quem quer fugir um pouquinho dessa lógica de bolha, essa lógica estupidificada aí. Não só para as pessoas comuns, né, que de alguma maneira têm algum interesse em entrar em contato com a filosofia, mas mesmo os filósofos, né, pessoas que têm ali, que trabalham com isso de maneira mais profunda, mais ampla, tá? E aí vale discutir essa questão que ele coloca, né, sobre o mercado, sobre essa ânsia pelo lucro, né, porque isso é de fato uma tendência no mercado, né? A gente percebe isso hoje, né, ou melhor, anteontem, né, a gente viu um exemplo disso de maneira muito clara no desastre de São Sebastião. Eu fiz um vídeo aqui sobre isso, né? O sujeito está ali, as pessoas estão, enfim, né, com tudo destruído, e o sujeito está vendendo água a R$93 o litro, né? Essa besta, né, esse verme que está fazendo isso, ele vai ser certamente citado daqui a 6 meses, 1 ano, numa palestra de empreendedores, né, que esses retardados se reúnem para ficar ali rindo da tragédia dos outros. O importante é o lucro, né? E aí o sujeito vai ser citado por algum desses imbecis como um exemplo de, não, o sujeito aí viu uma oportunidade, né? Porque dane-se a discussão ética, dane-se, né, a solidariedade ali com os outros, né? Não interessa, o importante é o lucro, né? E a gente viu isso, a história da humanidade é recheada de exemplos desse tipo, né? Talvez os 2 exemplos mais fortes desse tipo de lógica sejam a escravidão, que não foi outra coisa senão otimização do lucro, né? Quer dizer, se eu tenho aqui, se a situação, se a oportunidade me permite, né, escravizar uma pessoa sem pagar nada pelo trabalho dela, só comida ali, né, e dar um lugar para ela dormir lá, um chiqueiro para ela dormir, e alimentar ela para ela ficar trabalhando para mim de maneira incessante, né, para que eu vou gastar, vou perder o meu lucro, perder um dinheiro que eu podia estar gastando ali, né, comprando coisas, ou enfim, né, da maneira que podia gastar lá naquela época, né, dos 1500, 1600, 1700, que a escravidão foi se desenrolando. Então, quer dizer, e aí o que eles faziam, né? O que essas pessoas faziam? Escravizavam outras pessoas, né? Enfim, matavam quem não quisesse ser escravo e os que não conseguiam fugir eram escravizados e ficavam trabalhando até morrer, né? De graça, né? E o segundo exemplo é a guerra, né? O nazismo foi um exemplo fortíssimo disso, porque várias empresas apoiaram o nazismo e contribuíram de maneira efetiva, né? Não só com os armamentos, né? E as munições, os tanques, enfim, toda aquela logística da guerra. A IBM, por exemplo, é um exemplo clássico, né? Que contribuiu lá com o nazismo. Existem documentários sobre isso.
mas também nos próprios campos de concentração, porque os campos de concentração eram utilizados, né? Os judeus eram escravizados também para poder trabalhar de graça, produzindo, né, roupa para soldado, enfim, né? Otimização do lucro, quer dizer, se o cara pode ter um escravo, para que ele vai pagar um salário, né? A Hannah Arendt fala disso aqui no Eichmann em Jerusalém, nesse livrão aqui fantástico, tá? E o Alexander Lax, né, fala aqui também nesse livro O Sobrevivente, ele conta alguns detalhes também ligados a isso, tá? E aí, pessoal, tudo isso é baseado nessa religião do lucro, né, que é baseada, né, tem uma história longa, né, tem uma história na cultura ocidental que vem desde a Revolução Industrial, né, enfim, passa pelo liberalismo e, enfim, desemboca no século XX. A gente tem aí a Segunda Guerra Mundial e aí depois o mundo se divide entre capitalistas, né, Estados Unidos e União Soviética, que é o socialismo, e aí com o fim da União Soviética e do Muro de Berlim, né, 1989, 1990, parece que, né, fica aquela impressão de que acabou, não tem mais aquela dicotomia, o tal do fim da história, né? E aí começa a se vender a ideia de que não, o que interessa agora é o lucro, né? Acabou as utopias, né, essas bobagens liberais e neoliberais, né? E o Chomsky, que não é um ingênuo dessa ordem, né, dessa natureza, ele escreveu esse livro aqui, O Lucro ou as Pessoas, muito interessante também. Eu não li o livro inteiro, né, mas eu dei uma relida aqui nos trechos e lembrei de umas questões interessantes que ele levanta aqui, né. Um dos exemplos mais interessantes que ele levanta e que vale a pena ponderar aqui, né, para a gente poder ajudar a pensar nessa questão levantada pelo Felipe Neto, é a contradição do governo Reagan, por exemplo, nos Estados Unidos, né? O governo Reagan, que foi década de 80, é considerado aí o governo mais aberto ao laissez-faire, ali, mais radical nessa defesa do laissez-faire da história recente dos Estados Unidos, né? E o Chomsky fala disso aqui nas páginas 76 e 77. Só que, ao mesmo tempo, o Reagan era um radical protecionista da economia americana, né? Essa é a contradição que o Chomsky coloca sobre o Reagan, né? Então ele diz, quanto ao inflexível individualismo reaganista e seu culto ao mercado, talvez seja suficiente citar uma análise desenvolvida por um especialista em finanças internacionais do Conselho de Relações Exteriores daquela época e publicada na revista Foreign Affairs, que observa a ironia de que Ronald Reagan, o mais apaixonado pelo laissez-faire dentre os presidentes do pós-guerra, tenha presidido a maior guinada protecionista desde a década de 30. Nenhuma ironia, apenas o funcionamento normal da paixão pelo laissez-faire, entre aspas, né? A disciplina do mercado para vocês e não para mim. A menos que o campo de jogo esteja inclinado a favor dos meus interesses, geralmente como resultado da intervenção estatal em larga escala, né? É difícil encontrar um tema mais dominante nos últimos 300 anos de história econômica, quer dizer. E aí, por que eu estou dizendo isso, né? Porque um parêntese interessante aqui é que essa é a perspectiva do neoliberalismo brasileiro. Essa é a perspectiva do neoliberalismo brasileiro. Acreditar que o livre mercado, né, é uma realidade incontornável, é o messianismo, né, para a humanidade, né, isso vai resolver os problemas do Brasil, né, e aí tem esses babacas, tipo Constantino e outros retardados defendendo isso, né, de maneira religiosa, enquanto os próprios Estados Unidos não fazem isso, né? Eles são radicalmente protecionistas com a economia local, com o seu país, com a sua estrutura ali de mercado interno, né, e com os interesses das grandes empresas deles. Mas eles querem que o Estado seja mínimo no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, no Equador e no mundo inteiro, né? Para quê? Para que eles que não exercitam o Estado mínimo entrem, né, com as suas empresas para poder ganhar dinheiro em cima, né? E aí parece que isso, né, não tem relação direta com a questão levantada pelo Felipe Neto, mas tem, porque isso ajuda a colocar em questão
uma certa religião do lucro, né? Que sustenta a ideia de que não, o importante é ganhar dinheiro, não importa como, né? Os fins justificam os meios, o interessante é ganhar dinheiro. Então, se você vai ali, enfim, difamar alguém, né? Se você vai destruir a reputação de uma pessoa, como eles fizeram com o Lula nos últimos anos aí, de maneira sistemática, né? Todo dia fake news, todo dia mentindo, é assim que a direita brasileira funciona, né? Eles atacam a vida privada da pessoa e começam ali, né? Porque eles sabem que existe um encaminhamento moralista em parte considerável da população e das pessoas de maneira geral, né? E aí começam a jogar com essas coisas, né? Quando não tem nada muito bizarro para falar, eles começam a mentir, né? Começam a dizer, não, aí tá vendo, o cara tem uma Ferrari, aí não, ninguém prova, mas não importa, o importante aqui é, entendeu? É xingar, é ofender, entendeu? Porque mesmo que o Lula tivesse algum tipo de questão na sua vida privada, mesmo que qualquer pessoa tenha, isso deve ser ponderado de maneira jurídica e não de maneira midiática e não de maneira, né, enfim, subalterna por trás de fake news, né, através de sabotagem, entendeu? Enfim, difamação enfim, é isso que essa gente faz, né? Então, isso ajuda a pensar na questão ponderada pelo Felipe Neto. Por quê? Porque a gente consegue entender, né, que essa perspectiva do lucro a todo custo gera problemas para a sociedade, para as pessoas, e há que se colocar um certo limite nisso, né? E aí, pessoal, deixo mais duas questões aqui, tá, para vocês. Esse livro do Ha-Joon Chang, 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo, tá? É uma dica legal que também para poder bater nessa religião do lucro, né? Que é muito constante aí e que, na verdade, parênteses aqui, né? Que está impregnada, na verdade, em uma série de campos de conhecimento aí. Não é só na economia estrito sensu, não. Tem filósofo defendendo isso. Olavo de Carvalho é um exemplo, né? Impregnou ali uma certa perspectiva filosófica aí no Brasil com essas bobagens, né? Tem gente dentro da psicanálise pensando essas bobagens, entendeu? Impregnando a cabeça das pessoas com essas ingenuidades. Tem sociólogo falando essas bobagens, né? Enfim, podem ter certeza que está impregnado em todos os campos de conhecimento. Então a gente tem que ir aqui debatendo essas questões para levantar aqui alternativas, né? E o Ha-Joon Chang fala um negócio interessante aqui, né, na página 35, tá? Ele diz o seguinte, né? Os acionistas, porque ele está falando dos rentistas, né, que são protagonistas, né, de uma certa vertente problemática do capitalismo atual, esse capitalismo radical, né? Os acionistas podem ser os donos das corporações, mas, sendo os mais instáveis, com frequência são aqueles que menos se importam com o futuro a longo prazo da empresa, a não ser que sejam tão grandes que não possam realmente vender as ações sem abalar seriamente o negócio. Por conseguinte, os acionistas em especial, mas não exclusivamente os menores, dão preferência a estratégias corporativas que maximizem os lucros a curto prazo, geralmente em detrimento de investimentos a longo prazo, e maximizem os dividendos desses lucros, o que enfraquece ainda mais a perspectiva a longo prazo da empresa por reduzir a quantidade de lucros acumulados que podem ser usados como reinvestimento. A gestão da empresa voltada para os acionistas, não raro, reduz o seu potencial de crescimento a longo prazo. Os rentistas são o limite extremo dessa busca desenfreada por lucro, né? Porque no limite são pessoas que nem produzem nada, não produzem, né, porcaria nenhuma ali, né? Estão ganhando milhões de reais, de dólares, enfim, com apostas, né? E essas pessoas têm uma mentalidade de curto prazo que, a partir dessa conexão delas com certas empresas, prejudicam a sociedade. Porque nada contra o sujeito ter uma perspectiva de curto prazo, ali, ser um estúpido que só pensa, né, no imediato, né? Mas se ele não prejudica ninguém, está tudo certo. Agora, se ele é um acionista de uma empresa, ele contribui para privatizar a distribuidora do petróleo no Brasil, isso encarece o produto, encarece a comida na mesa das pessoas. Então, esse sujeito está prejudicando os outros com esse imediatismo dele, né? E esse pensamento de curto prazo, os rentistas, é o mesmo pensamento de curto prazo que rege a cabeça
dessas big techs aí que não estão nem aí se o vídeo é uma fake news, se não é, se difama alguém ou não, se prejudica a vida de alguém ou não, eles querem dinheiro, né? Então, por isso que eu estou levantando essa questão aqui, porque esse raciocínio imediatista, né, ele é prejudicial, né? E ele é também uma das bases do que a gente tem vivido nos últimos 20, 30 anos aí. Porque ele está pautado, ele está baseado aí numa conexão ideológica com a ideia de que as utopias acabaram. E a utopia ela tem uma característica interessante, ela é um projeto a médio e longo prazo para a sociedade, né? E por ser um projeto de médio e longo prazo, ela trabalha com uma visão mais complexa da realidade, né? Ela não tem aquele... não estou dizendo aqui, não estou recriminando as visões imediatistas, né, de maneira taxativa. Estou dizendo que no âmbito da política, no âmbito da sociedade de maneira mais ampla, né, não estou aqui falando da vida de ninguém, porque eu não sou psicopateta retardado, entendeu? Eu estou falando de uma perspectiva mais ampla. Numa perspectiva mais ampla, né, isso é problemático. E aí eu finalizo, tá, com um exemplo que eu acho muito importante aqui, muito interessante para ilustrar essa lógica que o Felipe Neto está denunciando aí na fala dele, que é justamente a questão da reciclagem, né? A reciclagem surgiu nesse esteio aí das críticas ao meio ambiente, né? Ou melhor, das críticas à poluição do meio ambiente, né? aos estragos aí produzidos pelas empresas e tudo mais, e isso foi aos pouquinhos sendo apropriado pelas empresas, como eu falei no início do vídeo, a partir daquela visão de, né, a gente tem que criar aqui um mecanismo de tentar transformar isso num valor positivo para a empresa. E aí criou-se a reciclagem. A reciclagem ela é ambivalente. Por um lado, ela é interessante porque ela realmente tenta minimizar, né, o desgaste, né, das matérias-primas e etc. e tal, destruição da natureza e tudo mais. Mas, por outro, em alguns casos, ela fica ali, né, travando qualquer tipo de modificação, por exemplo, para uma energia mais limpa. Então é interessante pensar, porque é uma questão difícil, não é uma questão fácil, né? As pessoas precisam de emprego, por exemplo, né? O Ciro Gomes falou muito disso em certos embates que ele teve com a Marina Silva, né? Então, quer dizer, as pessoas precisam de emprego, as pessoas precisam trabalhar e tal. E às vezes não dá tempo de você esperar, às vezes 5, 10 anos, obviamente, né, para que uma nova tecnologia surja e, enfim. Agora, a questão é que essas coisas têm que ser feitas ao mesmo tempo. Você sustenta uma lógica de emprego com petróleo, por exemplo, mas vai pesquisando energias limpas para poder um dia substituir isso sem perder os empregos, né? Porque são duas questões fundamentais da sociedade aí. Então, enfim, essa questão da reciclagem, ela é um ponto importante dessa lógica de mercado, aí, essa religião do mercado, né, que acaba cegando muita gente, né? E o Felipe Neto fez essa ponderação muito interessante na fala dele, tá? E eu deixo essa reflexão aqui para vocês, tá bom? Então é isso, e um último exemplo bacana disso que a gente está falando aqui, é o exemplo do Monark, né? Aquele youtuber aí também que recentemente foi defender a liberdade, né? Um laissez-faire da opinião, vamos dizer, né? Irrestrito, inclusive para defender nazismo. E obviamente ele recebeu lá os castigos que ele mereceu, foi desligado lá da emissora e tal, do lugar que ele trabalhava, porque, né, existe limite sim para o mercado, né? É preciso que a gente discuta essas questões para que, enfim, para que todos esses problemas sejam aos pouquinhos, né, minimizados, e a gente continue caminhando com uma lógica mais civilizada. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço e fui!